Olha, o Senado se prepara para votar o projeto que prevê a quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19. Para explicar melhor esse tema, a gente conversa agora com o relator do texto, o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul. Tudo bem, senador? Mais uma vez, obrigado por nos atender. Tudo bem, Tiago? Bom dia, é um prazer falar contigo, com todos os seus internautas, seus telespectadores, seus ouvintes. Muito obrigado. Senador, recentemente na comissão temporária que discute esse assunto, a pandemia, houve uma discussão sobre a quebra de patentes. E alguns especialistas dizem que, nesse momento, quebrar a patente não adiantaria nada porque não há tecnologia para que a vacina seja feita em outros lugares. O senhor concorda com isso? E esse projeto muda em que, efetivamente, a situação das patentes? Olha, Tiago, o nosso projeto, ele foi ou melhor, o nosso relatório, em função do projeto que a gente recebeu de quebra de patente, do senador Paulo Paim, ele foi modificado no sentido de ter uma denominação de um substitutivo. Quando ocorre uma mudança mais substancial num determinado projeto, ele praticamente vira outro projeto relacionado ao mesmo tema. E a gente observou, ao estudar todo esse assunto, que a quebra pura e simplesmente das patentes, e para o internauta entender, quebra de patente quer dizer você pegar a fórmula da vacina ou do medicamento que determinada empresa, que determinado país tem como propriedade intelectual, se apropriar dela para poder usá-la nos seus laboratórios a fim de replicar esses medicamentos. A gente observou que isso era realmente algo muito sensível e complexo. Tinha implicações, inclusive, nos tratados internacionais conduzidos pelo país, não só nesse governo, mas nos outros também, com outros países junto à Organização Mundial do Comércio, OMC, que era até há pouco tempo presidida por um brasileiro, Roberto Azevedo. De tal sorte que a gente viu que nós não poderíamos ir por esse caminho, porque não iríamos atingir o objetivo. E qual é a vantagem do mérito dessa questão? A partir do momento que você conseguir, de uma maneira, vamos dizer assim, mais civilizada, se apropriar da propriedade intelectual, da licença compulsória de determinada vacina ou de medicamento, e aqui no Brasil você ter condições de replicá-la, você pode ter uma agilidade maior na disponibilidade desses medicamentos e dessas vacinas para a população que está sofrendo muito com essa questão da pandemia, onde a gente vê que o Plano Nacional de Imunização não está numa fila andando rápido como a gente gostaria que tivesse. Agora, senadora, a pergunta de Brasília com José Maria Trindade. Zé Maria. Já existem, senador, outros exemplos aqui no Brasil de quebra de patentes. Por exemplo, o ex-ministro José Serra quebrou a patente aí para os medicamentos, né, antirretrovirais contra a AIDS e deu certo. Há um perigo, né, que é aquela história de futuro. Os laboratórios investiram dinheiro, pesquisas, né? Mas eu queria, senador, que o senhor comentasse sobre a fala de Henrique Mandetta na CPI da Covid. O senhor já foi, inclusive, chefe dele, né, o contratou, e já tem experiência de executivo. Qual será a contribuição do Mandetta na fala da CPI, o que deve acontecer na semana que vem? Bom, essa questão que muito bem percebida pelo comentarista José Maria, aconteceu em 2007, se não me engano, num medicamento de coquetel contra a AIDS, o Epavirens. É um antirretroviral. E nós tivemos uma contribuição bastante significativa por parte do atual senador José Serra, nos dando uma luz muito própria de onde que errou, de como que acertou, para a gente poder adequar a experiência dele no atual relatório do projeto substitutivo. O que
eu aqui aproveito a oportunidade para agradecer e elogiar muito a contribuição do ex-ministro José Serra e dos seus auxiliares. Em relação ao ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, ele foi meu secretário de saúde por 6 anos, quando eu fui prefeito de Campo Grande, e saiu da secretaria para se candidatar a deputado federal e acabou vindo para cá, para Brasília. O doutor Mandetta é muito detalhista, é muito técnico, ele se apega muito às questões da ciência. Foi assim quando a gente enfrentou uma epidemia de dengue, foi assim quando a gente enfrentou uma epidemia de leishmaniose, o H1N1 também nós pegamos lá no nosso município, e eu tenho a convicção que ele dará todos os esclarecimentos necessários numa ordem cronológica que, na minha avaliação, foi muito bem idealizada pelos que organizaram o plano de trabalho da CPI, para poder ver o que tinha organizado, o que tinha planejado e o que faltou de sequência a ser feito. O fato determinado de toda essa história deixou nós todos aterrorizados. Pessoas morrendo por falta de oxigênio. Aquela briga que a gente viu ontem, não sei se vocês viram essa imagem na Índia, de 3, 4 familiares puxando um tubo de oxigênio, brigando entre eles para ver quem que com mais força conseguia se apropriar para levar para o seu familiar. A que ponto que a gente chegou? É algo que a gente jamais ia imaginar que isso poderia acontecer na nossa existência. Infelizmente aconteceu. Graças a Deus esse assunto já foi superado lá, pelo menos em Manaus, no Amazonas. Em alguns pontos ainda estão faltando insumos e a gente precisa saber o porquê de toda essa história e como fazer isso, que eu acho mais importante, para não acontecer mais, porque a CPI tem essa missão de mostrar o que errou e, mais do que isso, dar o remédio para não acontecer mais o que aconteceu. Senador, o senhor ainda falando sobre a quebra de patente e o entrave tecnológico, o Brasil teria capacidade técnica para produzir essas vacinas? Além de tudo, a gente depende de 90% dos insumos que vêm de fora, da matéria-prima. Ou, paralelamente, junto a esse projeto, teria também um financiamento da ciência no Brasil, um investimento em ciência. Muito bem, Kalina. Bom dia para você. Eu digo a você o seguinte: quem tem a legitimidade e a prerrogativa de informar isso, e isso consta num dos artigos da lei, é o órgão executor executivo, ou seja, o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde vai, através desse substitutivo, elencar, num prazo determinado, os medicamentos e as vacinas que o Brasil tem condições de poder replicar aqui nos seus laboratórios, nos seus institutos. E, a partir daí, chama para uma mesa os responsáveis por essa propriedade intelectual para tabular, para pactuar uma negociação a fim de que esse assunto possa ser disponibilizado ao nosso país. Pois bem, por que isso agora, nesse momento? Porque nós estamos em uma situação inusitada, num momento ímpar. Pandemia, com repercussões de ordem econômica, com repercussões de ordem na saúde pública, com estado de emergência decretado pelo presidente da República e com milhares e mais milhares de mortos todos os dias. Ou seja, é um instante que, ainda bem, inusitado, que a gente espera que não aconteça mais. Ou seja, nesse período, e tão somente nesse período, nós sim poderemos e, creio, deveremos, desde que a gente atenda às especificações de dar conta de produzir a vacina aqui, de dar conta de replicar o Remdesivir, por exemplo, que é um remédio específico que está na lei. Aqui a gente pode sim apropriar-se da propriedade intelectual mediante uma negociação, um pacto com o detentor dela. Senador Nelsinho Trade, do PSD, Mato Grosso do Sul, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado, Tiago. Bom dia para vocês.